Alô, alô, galera, aquele abraço para a KTO. O papo agora é zona de rebaixamento do Brasileirão. Terminou nesta quinta-feira, com 2 jogos, a 12ª rodada. Em pleno Maracanã, o Vitória bateu o Fluminense por 1-0 e saiu da zona de rebaixamento. O Flu é lanterna da competição. E o Criciúma foi ao Morumbi, perdeu para o São Paulo por 2-1. São Paulo agora é 7º colocado na tabela. A partir de agora, vou mostrar para você que torce para um desses 8 times o que o seu time tem que fazer para terminar a próxima rodada, a 13ª fora da zona de rebaixamento. Neste momento estão no Z4, Atlético Goianiense, Corinthians, Grêmio e Fluminense. Ameaçados de entrarem no Z4 na próxima rodada, Vasco da Gama, Vitória, Cuiabá e também o Criciúma. Classificação atualizada da parte de baixo, que tem de baixo para cima: Fluminense lanterna, 6 pontos. Grêmio, 19º com 7. Corinthians, 18º com 9 pontos. Atlético Goianiense, 17º com 10. Também com 10 aparece o Vasco da Gama em 16º. O Vasco fora do Z4 por ter 3 vitórias contra 2 do Atlético. O Vitória venceu o Fluminense do Rio, agora é 15º, tem 12 pontos na tabela, 3 vitórias, saldo negativo 5. Cuiabá é 14º, também com 12 vitórias, aliás com 12 pontos, também com 3 vitórias e com saldo negativo 3. E o Criciúma é 13º, tem 12 pontos, tem 3 vitórias e saldo negativo 1. A partir de agora, vou mostrar para você, torcedor, de um destes 8 times, o que o seu time tem que fazer, portanto, na próxima rodada para não ficar na zona de rebaixamento. Já é certo que o Fluminense vai terminar a próxima rodada entre os rebaixados. Tem 3 vagas apenas para o Z4 da próxima rodada. 7 times brigando por 3 vagas. Do Grêmio até o Criciúma, todos podem fechar a próxima rodada entre os rebaixados. Deixa eu começar com a projeção do Fluminense. Antes disso, deixa eu mostrar a rodada aqui. A próxima rodada, 13ª. Onde o seu time vai jogar? No sábado, 6h30, tem na Arena Pantanal, Cuiabá e Bragantino. O Vasco recebe o Botafogo, é clássico carioca, lá no Rio. Domingo, 11 da manhã, o Atlético Goianiense enfrenta o Atlético Mineiro lá em BH. 4 da tarde, em Caxias do Sul, tem Grêmio e Fluminense, jogo direto pelo Z4. 19º contra o 20º colocado. 6h30 em Criciúma, tem Criciúma e Inter. 6h30 também em Salvador, o Vitória recebe o Atlético Paranaense. E na segunda-feira, dia 1º, tem Clássico Paulista, o Corinthians pega o Palmeiras fora de casa no Allianz Parque. Portanto, locais, datas, horários dos 8 times envolvidos para a próxima rodada, a 13ª, para a zona de rebaixamento. Agora sim, projeção do Fluminense. Como eu falei antes, o Fluminense na próxima rodada, mesmo vencendo o Grêmio fora de casa, em Caxias do Sul, não tem como o Fluminense na próxima rodada, na 13ª, sair da zona de rebaixamento. Vencendo, empatando ou perdendo, ele vai fechar a rodada entre os rebaixados. Se vencer, em 18º ou 19º. Por quê? Se o Fluminense vence, vai a 9 pontos e 2 vitórias. Passa Grêmio ou passa Corinthians. Para ser 18º, o Corinthians tem que perder para o Palmeiras. Aí o Fluminense termina em 18º. Se o Corinthians pelo menos empatar com o Palmeiras no Clássico, o Fluminense vencendo o Grêmio vai ficar na 19ª posição, só troca a posição com o Grêmio aqui. E se o Fluminense, por exemplo, empatar ou perder, com certeza termina a rodada em último. Por quê? Se ele perder, fica com 6. Se empatar, vai a 7 pontos, o Grêmio vai a 8, então o Fluminense mesmo empatando com o Grêmio aí, vai ficar na lanterna ao final da rodada. Portanto, o Fluminense é o único dos 8 times que na próxima rodada não tem como sair da zona de rebaixamento. Vamos à projeção para o Grêmio. O Grêmio que é 19º colocado. Grêmio primeiro, para começo de conversa, se o Grêmio empatar ou perder o jogo, na próxima rodada não sai do Z4. Vai ficar empatando em 19º, se perder em 20º colocado. Para sair da zona de rebaixamento, para começo de conversa, o Grêmio tem que vencer a partida, ok? Vencendo o jogo, vai ficar de 16º até 19º. Por exemplo, o Grêmio vence aqui, ó, vai a 10 pontos, 3 vitórias, saldo -4, vence por 1-0, por exemplo. Vai passar Corinthians, Atlético Goianiense e Vasco da Gama.
vai precisar de 3 resultados paralelos, os 3 tem que acontecer para o Grêmio, vencendo o Fluminense, fechar fora do Z4. O Vasco tem que perder o clássico para o Botafogo. O jogo entre Vasco e Botafogo é sábado. Então, quando o Grêmio entrar em campo domingo, já vai saber, por exemplo, se o Vasco pelo menos no sábado empatar com o Botafogo, o Grêmio mesmo vencendo domingo não sai do Z4 na 13ª rodada. Então, tem que vencer o jogo, torcer por derrota do Vasco para o Botafogo, torcer por derrota do Atlético Goianiense para o Galo lá em BH, torcer para que o Corinthians não vença o Palmeiras, que dê Palmeiras ou um empate na segunda-feira. Com essas 3 combinações, vencendo o Fluminense, o Grêmio fecha a próxima rodada, portanto fora da zona de rebaixamento, de 7 vai a 10, vencendo a partida. Se empatar vai a 8, vai ficar em 19º, se perder o jogo, o Fluminense ultrapassa o Grêmio fecha a rodada na última posição. Vamos agora à projeção do Corinthians. Atenção, corintianos, é certo que se o Corinthians empatar ou perder o clássico para o Palmeiras, vai fechar a rodada na zona de rebaixamento. Se empatar vai ser 18º ou 19º, se perder 18º ou 19º. Aqui, ó. Corinthians empata, vai a 10 pontos, uma vitória, vai ficar atrás do Atlético Goianiense. Se o Grêmio, por exemplo, vencer o Fluminense, o Grêmio ultrapassa o Corinthians. Então vai ser Corinthians 18º ou 19º se o Coringão empatar o clássico. Se o Corinthians perder o clássico para o Palmeiras e o Grêmio vencer o Fluminense, o Grêmio ultrapassa o Corinthians. Se o Fluminense vencer o Grêmio, o Fluminense ultrapassa... o Fluminense ultrapassa o Corinthians também. Porque o Coringão vai perder, digamos, para o Palmeiras, vai ficar com 9 pontos, uma vitória. Se o Fluminense vence, vai a 9 pontos e 2 vitórias. Então, se o Fluminense, pessoal, empatar ou perder, fica no Z4, resta saber se em 19º, em 18º ou então na 19ª posição. Vamos para a parte boa, né? Lado positivo para o Corinthians. Primeiro, para começo de conversa, para sair do Z4 na próxima rodada, na 13ª rodada, primeiro, tem que vencer o Palmeiras na segunda-feira. Se não vencer o Palmeiras, fica no Z4, ok? Mas para ficar fora do Z4, terminar a rodada fora do rebaixamento, tem que, primeiro, claro, vencer o Palmeiras, torcer para o Vasco não vencer o clássico com o Botafogo, no sábado tem que dar ou empate ao Botafogo, e domingo o Atlético Goianiense não pode vencer o Galo lá em BH. Então, quando o Corinthians entrar em campo contra o Palmeiras na segunda-feira, já vai saber se poderá sair ou não da zona de rebaixamento. Por exemplo, se o Vasco não vencer no sábado o Botafogo, se domingo o Atlético Goianiense não vencer o Atlético Mineiro, o Corinthians sabe que, se ele, Corinthians, vencer o Palmeiras na segunda-feira, já sai da zona de rebaixamento na rodada. Por quê? Coringão tem 9 pontos. Se vencer, vai a 12 e 2 vitórias. Se o Vasco e o Atlético não vencerem, os dois, tem que ser os dois, tá? Se os dois não vencerem, o Coringão fecha a rodada fora do Z4, ok? Vamos agora à projeção para o Atlético Goianiense. O Dragão pode sair da zona de rebaixamento com vitória ou com empate. Se perder o jogo para o Galo em BH, é certo que o Dragão vai fechar a rodada entre os rebaixados, de 17º a 19º. Por quê? Se o Atlético, por exemplo, perder o jogo, vai ficar com 10 pontos, 2 vitórias. O Vasco já tem 10 pontos, 3 vitórias. Então, resta saber se o Atlético perdendo o jogo vai ficar em 17º, em 18º ou na 19ª posição. Se o Dragão vence a partida, vai ficar de 13º até 17º colocado. Vencendo o jogo, lá em BH, o Dragão vai precisar de um resultado paralelo no final da rodada para ficar fora do Z4. Vai torcer por um resultado. Que o Criciúma perca em casa para o Inter. Que o Cuiabá perca em casa para o Bragantino. Que o Vitória não vença em Salvador o Atlético Paranaense. E que o Vasco não vença o Botafogo no clássico do sábado. Se um desses 4 tropeçar e o Atlético vencer o seu jogo, vencer o Galo em BH, o Atlético termina a rodada fora do Z4. Por quê? O Dragão tem 10 pontos, se vencer vai a 13 e 3 vitórias. Precisa de um resultado paralelo, portanto, para terminar a rodada fora do Z4. Se o Atlético empatar, pessoal, vai ficar de 16º até 18º. Olha aqui, ó. Ele empata, vai de 10 para 11 pontos. Vai precisar de 2 resultados paralelos na rodada para, empatando com o Galo em BH, fechar a rodada fora do Z4. Vai torcer para que o Vasco perca, tem que perder, no sábado para o Botafogo e que o Corinthians não vença o Palmeiras na segunda-feira. O jogo do Dragão contra o Galo é domingo lá em BH. Então,
Quando o Dragão entrar em campo, já vai saber se poderá sair ou não da rodada da zona de rebaixamento com um empate. Se o Vasco, por exemplo, pelo menos empatar o clássico no sábado, o Dragão é obrigado a vencer para terminar a rodada fora do Z4. Porque se o Vasco pelo menos empatar com o Botafogo e der empate em BH entre Atlético e Atlético, o Dragão não sai do Z4. Por quê? O Vasco empata, vai a 11, 3 vitórias. O Atlético empata com o Galo, vai a 11, 2 vitórias. Então, portanto, já estará com a definição de que vai ficar no Z4 ainda em mais uma rodada. Entenderam? Vamos agora à projeção para o Vasco da Gama. O Vasco, pessoal, pode fechar a rodada fora do Z4, já está fora do Z4, o Vasco da Gama, hoje é 16º com 10 pontos, 3 vitórias, com qualquer resultado. Com vitória, certo, ó. Se vencer o jogo, pessoal, se o Vasco vencer a partida, o Vasco vai de 10 para 13 pontos e 4 vitórias. É certo que vai fechar a rodada fora do Z4. Por quê? Porque o Dragão aqui no máximo chegaria vencendo o Galo em BH a 13 e 3 vitórias. Se o Vasco vence, vai a 13 e 4 vitórias. Entenderam? Então, se o Vasco vencer o Botafogo, termina a rodada fora do Z4. Se o Vasco empatar com o Botafogo, fecha a rodada da 16ª até a 18ª posição. Para fechar fora do Z4, empatando o clássico com o Botafogo, o Vasco precisa de 2 resultados paralelos na rodada. Que o Atlético Goianiense, que joga em BH, não derrote o Galo, que dê Atlético ou empate. E que o Corinthians, que joga segunda-feira com o Palmeiras, mando de campo do Palmeiras, não vença o clássico, que dê Palmeiras ou empate. Então, se o Vasco da Gama empatar, o clássico com o Botafogo, Atlético Goianiense e Corinthians, os dois, se nenhum dos dois vencer, com um empate, o Vasco fecha a rodada fora do Z4. Por quê? O Vasco empata, vai a 11 pontos, ok? Se o Atlético Goianiense e o Corinthians não vencerem, não vão passar o Vasco. Se o Atlético empatar, vai a 11 pontos e 2 vitórias, o Vasco vai ter 11 pontos e 3 vitórias. Se o Corinthians empatar, por exemplo, no máximo empatar com o Palmeiras, vai a 10 pontos, o Vasco vai ter 11. Entenderam? E se o Vasco perder o jogo para o Botafogo, vai precisar de 3 combinações, as 3, para terminar a rodada fora do Z4. Se ele perder o jogo, vai ficar de 16º até 19º. Torce para que o Atlético Goianiense perca para o Atlético Mineiro em BH. Que o Corinthians não vença o Palmeiras no Clássico em São Paulo. E que o Grêmio não vença o Fluminense em Caxias do Sul. Então, se o Vasco perder o jogo para o Botafogo, já sabe que, para terminar a rodada fora do Z4, o Atlético Goianiense tem que perder para o Galo, o Corinthians não pode ganhar do Palmeiras e o Grêmio não pode ganhar do Fluminense. Entenderam? Então, a situação aqui do Vasco da Gama, que hoje é 16º, colocado com 10 pontos na tabela. Vamos à projeção do Vitória. Já é certo que, se o Vitória vencer no fim de semana, ele fica fora do Z4. Vai ficar de 13º a 15º ao final da rodada, o Vitória vencendo. Por quê? O Vitória tem 12 pontos. Se vencer, vai a 15, obviamente. O Dragão tem 10, no máximo vai a 13. Então, se o Vitória vencer, vai a 15, termina a rodada fora do Z4. Se o Vitória empatar o jogo, vai precisar de um resultado paralelo para terminar a rodada fora da zona de rebaixamento. Empatando o jogo vai ser de 13º até 17º ao final da rodada. Vai torcer para um resultado paralelo. Que o Criciúma em casa perca para o Inter. Que o Cuiabá, na Arena Pantanal, perca para o Bragantino. Que o Vasco não vença o Botafogo no Clássico de sábado. E que o Atlético Goianiense não vença o Galo lá em BH. Um resultado paralelo. Pode ser derrota do Criciúma, pode ser derrota do Cuiabá, pode ser tropeço do Vasco, empate ou derrota para o Botafogo, pode ser tropeço do Atlético Goianiense para o Galo, vitória do Galo ou empate. Se um resultado acontecer na combinação aqui, com o empate ou vitória, termina a rodada fora do Z4. Por quê? Vitória vai a 13 pontos. Se der um resultado combinado aqui, o Vasco, Atlético, Goianiense aqui, Cuiabá, Criciúma, o Vitória está fora do Z4 na rodada. E se o Vitória perder o jogo em casa, vai ficar de 15º até 17º ao final da rodada. Aí é o seguinte, vai precisar de um resultado paralelo aqui, ó. Ou que o Vasco não vença o Botafogo, ou que o Atlético Goianiense não vença o Atlético Mineiro. Um resultado só um. Se o Vasco não ganhar do Botafogo no sábado, o Vitória sabe que já pode até perder domingo, que vai terminar a rodada fora do Z4. Ou então, se o Galo pelo menos empatar com o Atlético Goianiense em casa, em BH, é uma tendência, né? O Vitória já sabe que pode até perder em casa, que termina a rodada fora
do Z4, Vitória que hoje ocupa a 15ª posição com 12 pontos na tabela. Vamos à projeção do Cuiabá. Já é certo que o Cuiabá, se vencer a partida no sábado, joga em casa no sábado, se vencer seu jogo em casa, vai fechar a rodada fora do Z4. Por quê? Cuiabá tem 12 pontos, se vencer vai a 15. O Atlético Goianiense no máximo vai a 13. Então, se o Cuiabá vencer, termina a rodada fora do Z4. Se o Cuiabá empatar o seu jogo, vai precisar de um resultado paralelo para terminar a rodada fora do Z4. Empatando, vai ficar de 13º até 17º ao final da rodada. Torce para que o Criciúma perca para o Inter, que o Vitória não vença o Atlético Paranaense, que o Vasco não vença o Botafogo ou que o Atlético Goianiense, se vencer o Galo, vença no máximo por 2-0. Tem que acontecer um resultado só. Por exemplo, se o Criciúma perder para o Inter, o Cuiabá já sabe que se empatar o jogo, está fora do Z4. Se o Vitória não ganhar em casa do Atlético Goianiense, o Cuiabá já sabe que o empatezinho já serve. Se o Vasco no sábado não ganhar do Botafogo, o Cuiabá já sabe que se empatar o seu jogo, está fora do Z4. Ou então, se o Atlético Goianiense não vencer o Galo em BH por mais de 2 gols de diferença, o Cuiabá já sabe que empatando fica fora, na rodada, fica fora da zona de rebaixamento. Se o Cuiabá perder, pessoal, o Cuiabá tem aqui, ó, tem 12 pontos, 3 vitórias, saldo menos 3. Se o Cuiabá perder o jogo, vai precisar de um resultado paralelo em 4 para fechar a rodada fora do Z4. Ele perdendo vai ficar de 13º até 17º. Vai torcer para o Criciúma perder para o Inter. Tem que perder, ó, por 4-0. No mínimo por 4-0. Que o Vitória perca em casa para o Atlético Paranaense. Que o Vasco não vença o clássico com o Botafogo e que o Atlético Goianiense não derrote o Galo lá em BH. Só um resultado paralelo. Se o Criciúma perder por 4 para o Inter, já serve. Aí o Cuiabá pode perder por 1-0, por exemplo. Se o Vitória perder em casa, em Salvador, pro Furacão, mesmo com derrota, o Vitória fecha a rodada. Aliás, o Cuiabá fecha a rodada fora do Z4. Se o Vasco não ganhar do Botafogo, o Cuiabá perdendo, fecha a rodada fora do Z4. Ou ainda, se o Atlético Goianiense não derrotar então o Galo em BH, um resultado só, com derrota o Cuiabá fecha, portanto, fora da zona de rebaixamento. Cuiabá que é 14º com 12. Vamos agora, finalmente, à projeção do Criciúma. Criciúma se venceu o Inter do Heriberto Wilson domingo, lá em Criciúma, fecha a rodada fora do Z4. Mesmo esquema dos outros times, né, pessoal? Ó, o Criciúma tem 12 pontos, se vencer vai a 15. O Goianiense tem 10, no máximo vai a 13. Então, se o Criciúma vencer, vai ficar de 13º a 15º, fora, portanto, do Z4. Se o Criciúma empatar com o Inter, fecha a rodada da 13ª até a 17ª posição na tabela. Para fechar a rodada empatando fora do Z4, precisa de só um resultado paralelo. Ou que o Cuiabá não vença em casa o Bragantino, ou que o Vitória não vença em Salvador o Atlético Paranaense, ou que o Vasco não vença o clássico com o Botafogo, ou se o Atlético Goianiense venceu o Galo, que ele não vença por mais de 3 gols de diferença. Então dá para dizer o seguinte, né, cara? Que a tendência é que o Dragão não vença o Galo. Se vencer, não vai vencer por mais de 3 gols, né? Então, é quase certo que o Criciúma, se empatar com o Inter, fecha a rodada fora do Z4. Se o Criciúma, por exemplo, perder para o Inter, o Criciúma tem 12 pontos. Se perder, estaciona com 12. Vai precisar de um resultado paralelo entre 4 para fechar a rodada fora do Z4. Perdendo, vai fechar a rodada de 13º até 17º. Vai torcer para o Cuiabá perder em casa para o Bragantino. Ou que o Vitória perca em casa para o Atlético Paranaense. Ou que o Vasco não vença o clássico com o Botafogo, ou ainda que o Atlético Goianiense não derrote o Galo lá em BH. Acontecendo um resultado paralelo, só um, entre os 4 aqui, mesmo perdendo para o Inter, o Criciúma fecha a rodada fora da zona de rebaixamento. Criciúma, 12 pontos, 3 vitórias, saldo menos 1, é o 13º. Cuiabá, o 14º, 12 pontos, 3 vitórias, saldo menos 3. O Vitória, 15ª posição, 12 pontos, 3 vitórias, saldo negativo 5. O Vasco é 16º colocado, fora do Z4, 10 pontos, 3 vitórias. Abrindo a zona de rebaixamento, Atlético Goianiense, 17ª posição, 10 pontos, 2 vitórias. Corinthians é 18º, tem 9. Grêmio, 19º com 7. Fluminense, o 20º colocado, com 6 pontos na tabela. Sempre lembrando que o Grêmio tem 2 jogos atrasados por fazer, um contra o Atlético Mineiro em BH, o outro contra o Criciúma com o seu mando de campo. Digamos que, hipoteticamente, fossem os jogos agora, antes do final de semana, o Grêmio vencendo os 2 chegaria a 13 pontos na tabela. Ultrapassaria até o Criciúma.
Mas nesse momento o Grêmio está aqui na zona de rebaixamento, entenderam? Criciúma, Cuiabá, Vitória e Vasco da Gama. Nesse momento fora da zona de rebaixamento. Atlético Goianiense, Corinthians, Grêmio e Fluminense entre os rebaixados. Já é certo que ao final da rodada o Fluminense, mesmo vencendo o Grêmio em Caxias do Sul no Centenário domingo, mesmo vencendo o Fluminense, vai fechar a 13ª rodada entre os rebaixados. Quero a sua opinião aqui no Plantão do Paulinho. Quem dos 7 que sobraram aqui, ó, no final da próxima rodada, vão fazer companhia ao Fluminense? Você acha que Grêmio, Corinthians, Atlético Goianiense, Vasco, Vitória, Cuiabá, Criciúma, 3 desses 7 aqui, quem você acha que vai ficar ao lado do Fluminense na próxima rodada, na 13ª rodada, na zona de rebaixamento? Eu quero a sua opinião a partir de agora aqui no Plantão do Paulinho. Tchau!